E a Frente Parlamentar da Agropecuária realizou um seminário sobre a importância do Plano Safra para o setor, viu? Mas um dos assuntos que também atraiu a atenção, então, dos parlamentares é a possibilidade de taxação das letras de crédito do agronegócio. O nosso repórter Leandro de Souza acompanhou, então, o encontro da bancada do agro e chega agora ao vivo para trazer para a gente mais detalhes. Muito boa tarde, Leandro. Fala para a gente aí, né, como é que estão os ânimos que a gente viu aí ontem, não é? O nosso setor falando que foi um equívoco aí do governo nessa proposta. Se eu fosse dizer para você, Simone, eu diria que é um cenário de muita dificuldade que foi projetado aqui. Uma ótima tarde para você, uma ótima tarde também para quem está conosco. Pois é, a Frente Parlamentar da Agropecuária, então, realizou esse importante seminário a respeito do Plano Safra, com oportunidades e as dificuldades que tem ali para frente, que foram discutidas aqui. Como eu falei anteriormente, o que me chamou muita atenção foi exatamente o cenário, ou seja, juros nas alturas, oferta de crédito bastante limitada, custos elevados e agora sobretaxa sobre os principais instrumentos financeiros alternativos que acabam irrigando o financiamento do Plano Safra. Para falar sobre este assunto, quem está aqui ao meu lado, o vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Arnaldo Jardim, que gentilmente esperou aqui para conversar conosco. Deputado, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Falei agora sobre um cenário que a mim me pareceu com muita dificuldade. Até cheguei a perguntar para a senadora Tereza Cristina se diante de um cenário como esse a gente podia até prever uma retração desse crescimento que a gente tem visto aí da produção agropecuária brasileira. Uma ótima tarde para o senhor. Como é que o senhor vê a situação no momento? Bruxo, a você não surpreenderá, porque você conhece profundamente o setor e a Simone também sabe disso. O setor do agro cria alternativas, mesmo enfim, em virtude e em face a muitas dificuldades. Então, nós vamos adiante, nós vamos resistir. Mas hoje o debate aqui, que você acompanhou bem de perto, revelou algumas coisas que talvez não sejam de percepção comum e que nós precisamos repetir. Primeiro, quando nós falamos da questão do Plano Safra, nós precisamos, para plantar a safra desse ano, cerca de 1 trilhão e 200 bilhões. O ano passado foi 1 trilhão e 100. Desse total, o chamado Plano Safra mesmo, respondeu, o governo anunciou um plano de 386 bilhões, na prática liberou-se em torno de 350. Foi abaixo daquilo que havia sido anunciado. E esse instrumento que você se referiu, que o governo fala em taxar agora, foi um instrumento criado pelo próprio mercado de capitais, alternativas foram buscadas. É bom lembrar que há 20 anos atrás o Plano Safra era tudo, e nós fomos buscar alternativa. O Plano Safra, na última rodada, respondeu por 30% só do financiamento do setor. As LCAs corresponderam a quase 490 bi, bem acima do Plano Safra, chegando à casa de 42% aproximadamente daquilo que foi mobilizado para o plantio da safra, para o investimento e para o custeio. Por conta disso tudo é que nós estamos trabalhando no Plano Safra, não é de hoje, essa proposta já foi apresentada, hoje mais detalhes, hoje nós aprovamos não só uma referência de preço, de volume, eu estou falando de linha para armazenamento, eu estou falando de linha para o seguro rural, eu estou mencionando atividades que vão no sentido de propiciar também a questão de renovação de frota, Modern Frota e outros financiamentos. Então, são as linhas que compõem o chamado Plano Safra, irrigação e outras questões mais. Mas nós fomos adiante, nós propusemos medidas de simplificação, de desburocratização, para que realmente os recursos possam chegar até o produtor. Estamos trabalhando para preservar os instrumentos de financiamento que fomos criando, os FIAGROS, LCA e os CRAS. Por isso que nos surpreendeu muito que um governo que não está conseguindo oferecer uma resposta como nós precisaríamos do Plano Safra, ele provavelmente virá muito aquém da expectativa, não só venha com uma proposta tímida, mas que encareça os instrumentos de financiamento que estão funcionando. A gente pode dizer que pode haver um cabo de guerra com o governo em relação a essa questão do aumento da taxação das LCAs, porque elas são de fato um dos principais instrumentos hoje para irrigar o setor agropecuário em termos de financiamento agrícola. Eu não gostaria que houvesse isso. Nós sempre temos tido o cuidado de ser propositivo. Você viu que a própria FPA
quando no momento inicial do governo perfilou ao lado do arcabouço fiscal. Quando o governo quis fazer uma proposta de reestruturação do CARF, nós apoiamos. Então, a FPA, cuja missão é defender o agro, fará isso, a defesa do agro, intransigentemente. Discutirá com o governo sempre. Não temos uma posição de ser simplesmente contrário ao governo. E somos propositivos. Poderíamos ter ficado confortavelmente só aguardando o que o governo apresentaria de plano safra. Mas apresentamos ideias, apresentamos propostas. Não foi de hoje. Foi apresentado no começo de maio, lá na AgriShow. E nós fomos a todas as autoridades, encaminhamos essa proposta, discutimos com o plano safra. Disposição para diálogo temos, mas disposição para defender o agro, aí nisso nós somos intransigentes. E hoje, permitir que venha se taxar LCA, CRAS, FIAGROS, é exatamente comprometer um fôlego que o setor está tendo num momento de juros altos e recursos escassos. Não podemos permitir isso. Um outro ponto que foi muito batido aqui, deputado, foi a questão do seguro rural. A gente sabe que ele é absolutamente insuficiente. Falou-se aqui na necessidade de algo em torno de 5 bilhões de reais. Sabe-se que isso não vai ser possível de alcançar dentro do plano safra. Quais serão as alternativas para tornar ou dar mais tranquilidade para o produtor na medida que ele precisa, de fato, dessa resiliência em razão da mudança climática? Precisa mesmo. Você sabe que hoje, da área plantada do Brasil, nós vamos fechar o último período agora, que foi o plano safra, que é 24, 25, nós estamos falando do 25, 26, o 24, 25, a área de cobertura chegou em torno de 8% da área plantada. Nós tivemos, há 2 anos atrás, uma cobertura que estava em 11%, que já era pouco, e agora diminuiu a cobertura. Quando o governo, e saiu uma resolução nos últimos dias agora, do Conselho Monetário Nacional, revendo o Proagro, nós apoiamos e havia um compromisso de que a economia feita com o Proagro ia ser direcionada ao seguro rural. Isso não aconteceu. O dinheiro foi para outros destinos, resolver a questão do déficit, não foi para o seguro rural. Nós estamos encarecendo isso, porque senão fica mais caro. Porque senão você tem que depois renegociar a dívida. Depois você tem interrupção da atividade produtiva. Então, tudo que se investe no seguro é algo que é extremamente compensador, porque não quebra a sequência da cadeia produtiva e dá tranquilidade ao nosso produtor. Vamos continuar insistindo para recursos, para fortalecer o programa de seguro. Mas não estamos parados nisso. Apoiamos o projeto encaminhado pela senadora Tereza Cristina, está sendo relatado pelo Jaime Campos lá no Senado, e estamos prontos para na Câmara deliberar sobre isso assim que vier. Terceiro, demos um passo quando aprovamos já, e já está em vigor agora, uma legislação que permite que cooperativas atuem no setor de seguros, que é uma forma também de você criar outros agentes atuantes para que a questão do seguro possa ser mais disputada, diminua o custo do seguro e possa ser mais abrangente. O senhor disse, o movimento da FPA já demonstrou que tem muita disposição para o diálogo. No entanto, quando o presidente Lula vetou o dispositivo que isentava os FIAGRO, por exemplo, da aplicação do IBS, o governo abriu a possibilidade de fazer uma negociação. Até agora a coisa não avançou e tem uma sessão do Congresso ali na frente, prevista para o dia 17, se não me engano, próxima semana. Diante da impossibilidade de um acordo, pode se radicalizar e votar de fato a derrubada desse veto? Mas deixa eu só ser bem objetivo com relação a isso. Nós dissemos que nós queríamos que o veto fosse derrubado, nós vamos trabalhar por isso, mas o diálogo se desenvolveu. O ministro Haddad, numa conversa comigo, designou o secretário Guilherme Melo e o secretário especial Bernardo Api. Essas rodadas aconteceu uma hoje de manhã, mais uma rodada. Nós temos um texto que nós estamos quase de acordo, então isenta de tributação os FIAGROS e os fundos imobiliários, de tributação que vem a partir da IBS, da CBS, tá certo? Então, aquilo que é o conceito do IVA ficaria isento. O que nós fomos pego agora no contrapé é porque veio uma proposta de taxar de imposto de renda. Tá certo? Mas aqueles anteriores, nós estamos muito próximos de um acordo, derrubar o veto e, em seguida, estabelecer o detalhe da legislação. Ou seja, nossa disposição de diálogo é permanente e, nesse caso, quando ele aconteceu, nós chegamos a bom termo. Então está aí notícia quentinha em primeira mão. É verdade. Para você, viu, Simone? Especial do Bruxo aí em primeira mão. Tá bom, deputado. Obrigado pela gentileza da entrevista. Foi um prazer enorme conversar com o senhor. Um abraço a todos, boa tarde. Estamos firmes aqui
com a certeza de que o agro é que faz a diferença para o país, que é o setor mais dinâmico da economia, seremos firmes no diálogo, dispostos a conversar, mas intransigentes na defesa do agro. É isso aí, Simone, eu volto com você aí no estúdio. E a gente viu aqui um cenário de preocupação, todo mundo aqui demonstrou de fato muita preocupação, mas, como sempre, o otimismo do setor agropecuário. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Leandro, pelas informações. Agradeço aí, né, o nosso deputado, né, Arnaldo Jardim, sempre atuante, sempre à disposição aqui dos nossos telejornais, né, e também pela informação em relação aos fiagros, né, o diálogo acontecendo, né, para evitar essa tributação dos diálogos, mas tem outra pendenga aí lá na frente quando a gente fala agora em relação a taxar o LCA, as LCIs, mas quando a gente fala de imposto de renda. Obrigada, Leandro, bom trabalho para você. Eu sigo aqui, gente.